E continuamos a falar desse acordo de princípio alcançado pelos 27 para o Orçamento Comunitário 2014-2020. Depois de uma madrugada de negociações, os chefes de Estado e de Governo terão já chegado a um entendimento para um orçamento comunitário de 960 mil milhões de euros. É pelo menos essa a proposta enviada pelo Presidente do Parlamento Europeu. Há verbas para tentar atenuar o desemprego jovem em toda a União Europeia. Portugal é contemplado com um envelope financeiro de 500 milhões para o desenvolvimento rural, além do cheque de 1.000 milhões oferecido já na Cimeira de novembro. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Comecemos pela questão mais global e não obstante ainda haver muita coisa a confirmar e pelo orçamento que deve ser cortado em 93 mil milhões de euros, o orçamento europeu, a confirmar-se tudo isto, será o orçamento possível? Não é o orçamento possível, quer dizer, seria o orçamento possível se estivéssemos numa situação em que houvesse uma falta de dinheiro brutal na União Europeia e em muitos dos países não é o caso. Não é o caso, a Europa está a atravessar uma crise profunda, como se sabe, mas sabemos também que são aqueles que têm mais dinheiro disponível que estão a impor maiores cortes e isto não é por outra razão, senão por uma obsessão ideológica em relação aos cortes e por uma desistência do projeto europeu, porque o orçamento é verdadeiramente a política, não são os discursos, não é? No orçamento é que se fazem escolhas, nos discursos nós podemos dizer, e toda a gente pode dizer, que quer promover tudo e que quer ajudar toda a gente. No discurso pode-se fazer, no orçamento, quando chega à fase de distribuir, de facto, aquilo que são os investimentos para a União Europeia, porque nós não nos podemos esquecer que o orçamento europeu é um orçamento de investimento, 90% do orçamento retorna aos países para políticas de investimento e, portanto, aí é que se vê onde é que se quer fazer investimento, quais são as escolhas que se tomam e é aí que se faz verdadeiramente a política e o acordo de princípio, como disse Luís, ainda estamos muito a navegar em águas um bocadinho agitadas, foi uma longa noite e não sabemos se será isto o ainda acordo final. continuam. Exatamente, e as decisões vão continuar, mas o acordo de princípio para já coloca, como disse, um corte de 93 mil milhões de euros, o que significa o primeiro corte num orçamento europeu em 56 anos. Isto quer dizer muito sobre as escolhas dos primeiros ministros que estão e dos chefes de Estado que estão à volta da mesa a negociar. E, portanto, a proposta da Comissão em si já era uma miséria, com este corte o orçamento transforma-se num desastre. E não O Parlamento Europeu poderá concordar com esta proposta? Bem, o Parlamento Europeu tem dito que não concorda com esta proposta, já não concordaria com a proposta do corte dos 80 mil milhões e disse, aliás, os vários líderes dos vários grupos políticos disseram que se fosse para além dos 80 mil milhões que vetariam o orçamento. E esta é a primeira vez em que o Parlamento Europeu tem, de facto, a faca e o queijo na mão, porque se vetar o orçamento não vai avançar e, portanto, eu espero bem, agora até vou usar uma expressão que a minha colega Alda de Sousa costuma usar nestas discussões, eu espero bem que não seja uma entrada a leão para depois saírem como gatos, porque o Parlamento muitas vezes já ameaçou muita coisa em relação ao orçamento e depois acaba por aceitar os acordos que são colocados em cima da mesa e espero que não seja o caso agora, mas é verdade também que depois disto tudo ainda há uma palavra a dizer do Parlamento, que é uma palavra fundamental, sem dúvida nenhuma. E quanto a Portugal, como é que fica em toda esta questão, sendo que há essa informação do envelope financeiro de 500 milhões de euros para o desenvolvimento rural e do tal cheque de 1.000 milhões para compensar os cortes nas políticas de coesão, são valores, apesar de tudo, positivos para Portugal? Luís, eu penso que quem nos está a ouvir que faça as contas, para perceber se é positivo ou não. É proposto o tal cheque de 1.000 milhões de euros para compensar um corte permanente nas políticas de coesão de cerca de 10%. Veremos se é esse o valor final ou não, mas esse cheque não compensa de maneira nenhuma aquilo que é o corte em permanência. Portanto, como é que se pode dizer que podemos ficar contentes por receber um cheque de 1.000 milhões de euros para a coesão, sendo que aceitamos continuar a reduzir e a desistir de convergir com os outros países europeus para o resto do período. Depois há ainda a outra informação que temos da proposta dos 500 milhões de euros para o desenvolvimento rural. Eu também peço a quem nos está a ouvir que decida se é uma boa solução ou não para Portugal, uma vez que estes 500 milhões de euros são para compensar um corte de 1.000 milhões neste domínio. Estamos a falar de metade. Portanto, eu como já disse, este é um orçamento que é miserável e que
que de facto mostra, parece-me a mim, uma constatação muito triste, que é a de que a Europa capitulou esta noite perante aqueles que nunca acreditaram nela. E, portanto, mostra que não há um projeto europeu, isso é de facto lamentável. Mas mesmo assim, estas negociatas que se fazem, país a país, nas bilaterais, e depois chega-se aos países a dizer que se é vitorioso, quando se aceitou metade ou menos de metade do que aquilo que teria direito se não houvesse cortes no orçamento, eu acho que não se pode aceitar de ânimo leve. Não é verdade que assim seja, ninguém sai vitorioso deste orçamento europeu, saímos todos a perder. E eu penso que, por exemplo, o desemprego, sendo o principal problema da União Europeia que nós enfrentamos neste momento, é muito claro perceber que a fórmula de divisão que tínhamos no orçamento anterior não é muito alterada, ou seja, no orçamento anterior havia um investimento de 12,7 euros por vaca e 1,26 euros por jovem. E essa fórmula não é muito alterada, há um certo reforço, mas muito ligeiro relativamente ao que era necessário no que diz respeito aos jovens e ao combate ao desemprego, e mantém-se a política agrícola comum. Eu não digo que teríamos que cortar na política agrícola comum, temos seguramente que repensá-la, porque ela é muito injusta e muito desigual, mas temos é que ter um orçamento mais equilibrado e decidir que Europa é que queremos, se queremos aprofundar a dimensão social ou não, porque, como disse, são escolhas e, portanto, mesmo que continue a haver 12,7 euros por vaca, é inaceitável que haja cerca de 1 euro ou 2 euros por jovem, porque isso sim são as gerações futuras e, portanto, um politiqueiro pode ficar contente e dizer que é uma vitória por ter negociado e por ter tentado trazer resultados para as próximas eleições. Mas quem faz política a sério deve pensar nas próximas gerações, Luís. Voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada, bom dia.